Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois da desistência do senador Randolfo Rodrigues, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, oficializa Luciana Genro, candidata à presidência da República. E hoje o Jornal da Gazeta recebe Luciana Genro, candidata do PSOL à presidência. Eu lembro, Luciana Genro foi eleita deputada por 2 legislaturas, tanto no Legislativo do Rio Grande do Sul como na Câmara Federal. Agradeço muito sua presença, por estar conosco. Luciana Genro, eu quero começar sobre a defesa de uma plataforma política. Você defende uma plataforma política conectada com as reivindicações populares das jornadas de junho de 2013. Quando eu li isso, eu achei assim, interessante, até porque naquelas jornadas houve um repúdio formal aos políticos, aos partidos, algo que foi preocupante. O pessoal está se colocando como porta-voz do clamor das ruas? Bom, Maria Lídia, eu acho que seria muita pretensão da nossa parte nos colocarmos como porta-voz. Mas nós queremos ser uma voz que ecoe essas demandas, essas reivindicações de junho. Eu participei de uma das mobilizações aqui de São Paulo e outra lá em Porto Alegre. E fui muito bem recebida nas duas. Eu acho que o que havia, e com uma razão com certeza muito correta, um repúdio das pessoas à tentativa de qualquer partido de se adonar daquela manifestação, porque de fato foi uma manifestação espontânea do povo, da juventude principalmente. E as demandas que vieram à tona naquele momento, elas não foram atendidas, né? A luta por um transporte de qualidade, por uma saúde pública, por educação, por coisas que são muito objetivas na vida das pessoas e que os governos responderam no momento em que ficaram com medo do povo na rua, disseram que iam tomar medidas e iriam atender, e depois, quando refluiu isso, eles desistiram e não mais levaram adiante as promessas. E essas manifestações de junho acabaram também se desdobrando depois em greves, em lutas, né, ao longo do ano. Violência de parte da polícia também muito grande, repressão, né? Repressão inclusive desproporcional e repressão também política. Aqui no estado de São Paulo, o Alckmin cometeu uma canalice autoritária e ilegal ao demitir os 42 metroviários. Isso foi escandaloso, porque foi uma atitude de absoluta falta de diálogo com o movimento sindical, né? E só provoca uma reação maior. Com certeza os metroviários vão reagir, vão lutar pela readmissão dos seus colegas e o pessoal vai estar apoiando. Mas, Luciana Genro, assim, a sua posição ela é claramente muito polêmica, porque os temas que são escolhidos são exatamente temas que envolvem valores, ideologia, conceitos religiosos. E, dentre eles, né, apareceu agora essa avaliação sua a respeito do governador de São Paulo no trato de uma questão de greve, que para muita gente, pela justiça, a greve foi ilegal. Então, ali do ponto de vista da lei, mas não havia um impedimento. O Ministério Público, né, está apontando a atitude antissindical do governador por ter promovido as demissões. É um questionamento, mas eu não quero entrar nisso. Sim. Eu quero só lembrar dos temas polêmicos, claro, né? Dentre eles, a descriminalização do aborto, a descriminalização da maconha, a luta pelos direitos sociais dos homossexuais. E tudo isso, como eu falei, né, envolvendo valores. Os outros candidatos, eles até evitam tocar nesses assuntos. O que o PSOL quer? Mostrar que tem um diferencial? Exatamente. Nós não temos medo dos temas polêmicos. Eu acho, inclusive, que a unanimidade é burra, né? E eu acho que o debate ele é muito profícuo para a gente poder avançar. E esses temas polêmicos, eles precisam ser encarados sem preconceito, né? O tema da maconha, por exemplo, é um tema importante que diz respeito não só às liberdades democráticas, isso não significa fazer uma apologia da maconha, porque é uma droga que causa tanto mal quanto o álcool e o cigarro,
mas colocá-la neste patamar e ela receber um tratamento equivalente ao que recebe o cigarro e o álcool, isto é, regulamentar o seu uso, possibilita que aqueles que querem fazer um uso recreativo tenham melhores informações, tenham acesso a uma droga menos provocadora de prejuízos à saúde, possibilita um acesso à droga sem o contato com o traficante. Então, eu acho que a gente fazer esse debate de forma franca e também olhando pelo lado da criminalização da pobreza que essa guerra às drogas provoca. Né? A morte do Amarildo, da Cláudia, do DG aqui em São Paulo foram resultado dessa política de criminalização, de perseguição que a própria London School of Economics, que é uma das mais respeitadas escolas de economia da Inglaterra, mostrou que a guerra às drogas só trouxe violência e corrupção. Dentre outros temas polêmicos, a taxação das grandes fortunas. E mais do que questionar sobre a reação que isso acaba trazendo, eu tenho uma curiosidade. O que é grande fortuna num país como o nosso, com tanta desigualdade? É muito fácil alguém ser considerado um rico diante de tanta pobreza. Como? Que critério o pessoal usaria para estabelecer, para definir o que seria grande fortuna a ser taxada? Primeiro, eu acho que o critério, assim, detalhado vai ter que ser debatido com a sociedade. Mas o Márcio Postman fez um estudo que demonstrou que no Brasil existem 5.000 famílias que são as mais ricas do Brasil. Tá? E que, inclusive, são as que mais se beneficiam da política econômica do governo, que é uma política de pagamento de juros da dívida, destinação de 40% do orçamento do país para pagar juros da dívida, altas taxas de juros, né? O país é campeão em taxa de juros no mundo. Então, essas 5.000 famílias acabam sendo as maiores beneficiárias de um orçamento que é sustentado por quem? Pelo assalariado, pela classe média, que paga altos impostos, né? Tanto no seu salário, através do imposto de renda, como através do consumo, né? Nesses impostos que estão embutidos no leite, na carne, né? Enfim, em todos os produtos. Então, a gente quer inverter. Esse tema das grandes fortunas, ele é polêmico porque as pessoas não entendem muito, né? Porque a gente precisa explicar que nós não queremos taxar a classe média, né? Aquele que está fazendo a sua poupança. Nós queremos inverter a lógica da tributação que justamente penaliza a classe média, o assalariado e beneficia os bancos, que são os que mais ganham no nosso país. Luciana Genro, são tantas as questões. Eu espero recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Gazeta. E encerrando a nossa entrevista, não dá para não perguntar, está torcendo para a seleção brasileira vencer a Copa? Claro, quem não torce para a seleção brasileira, né? A gente só não gosta que o futebol seja usado para os grandes negócios das empreiteiras, como a gente acabou vendo nessa Copa. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.